Nós estamos discutindo, né, falando sobre o livro, que bom, obrigada, sobre o livro do Milagre da Manhã. A gente já contou a história do autor, né, e que o autor sofreu um acidente automobilístico quando ele tinha 20 anos de idade, né, perdeu a namorada, estava no auge do seu sucesso, né, teve N fraturas em seu corpo, entrou em coma, ficou mais de 2 meses sem andar. E mesmo diante de todas esses acontecimentos na vida dele, ele não desistiu. Né? Em nenhum momento ele sentiu pena dele mesmo, se vitimou, né? E deixou de continuar levando a vida. Então ele perdeu a namorada e tudo mais, né? E depois, com o tempo, ele também sofreu um golpe do editor dele, do livro, né? Que levou todos os royalties embora, fugiu com o dinheiro dele, do livro que ele tinha lançado, que tinha vendido super bem, tinha ficado em 7º lugar no Time. E, por último, o que ele aconteceu, ele estava endividado, devendo aí 426 mil dólares, equivalente a quase 2 milhões de reais para nós aqui, notas brasileiras, né? Então, ele fala como ele fez para sair desse buraco negro que ele entrou na vida dele. Ele, na verdade, ele comprou uma casa, né? Você viu tanto de dívida de casa aí, gente? Meu Deus do céu. Oi, Michele. Oi, Aline. Então, a origem desse livro, O Milagre da Manhã, né? Vou mostrar aqui para vocês. A origem desse livro nasceu no desespero. Por quê? O autor, ele fala que ele chegou 2 vezes no fundo do poço. Que a primeira vez foi o acidente, né? Que eu já falei sobre o acidente que ele sofreu com o de veículo. E o segundo foi agora, né? Com a crise financeira da vida dele. Então, ele fala que nos momentos mais difíceis que a gente tem que criar coragem para desafiar a vida, né? E é onde que terminamos crescendo, criando experiência com esses desafios, nos tornamos mais fortes, né? Aqui também ele fala que ele foi muito grato a Deus por não usar apenas o sucesso dele, não levar apenas o sucesso dele para as pessoas, mas também os seus fracassos, né, para ajudar os outros a superar as nossas limitações e conquistar o que a gente acha que às vezes é impossível, né? Muitas das vezes a gente não continua prosseguindo com os nossos sonhos devido a achar que nós não temos capacidade, né? Não sermos possíveis de conquistar aquilo. Então, o primeiro fundo do poço dele na vida dele foi aos 20 anos de idade. O segundo poço foi agora, né, afundado em dívidas e deprimido, pior ainda, né? Ele fala que foi a fase da vida dele mais difícil do que ele ter morrido de acidente. Por quê? Por que ele preferia a fase 1 da vida dele, do acidente, de ele ter tido situações mentais, físicas e tudo mais, e não agora, né? Por quê? Porque quando ele estava na primeira fase, que quando ele sofreu o acidente, né? Deixa eu só ver aqui, gente, as minhas anotações. Para muitas pessoas, o fato dele receber aquela notícia lá no leito da cama, que talvez ele nunca pudesse andar, fosse uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer na vida dele, né? Mas para ele não foi isso, pois lá ele tinha a família dele do lado dele, todo momento alguém estava junto com ele. A família dele estava cuidando dele o tempo todo, né? Tinha as enfermeiras que toda hora traziam o alimento que ele precisava, dava para ele, ele tinha tudo à disposição, né? Comida e tudo mais. E todo aquele amparo para a recuperação, né, da saúde dele, ele tinha ao redor. Então, a vida dele no hospital não foi difícil. A vida dele no hospital estava sendo fácil. Ai, gente, mexeu aqui. A vida... E agora? Ele não precisava fazer nada lá no hospital. E agora, da segunda vez?
né? Da segunda vez que aconteceu isso daí. Ele não tinha visitas, né? Ninguém cuidava dele, ninguém trazia comida para ele, ele não tinha nenhum amparo, né? Em todas as áreas da vida dele, ele se sentia arrasado, ele se encontrava arrasado. Ele tinha medo, tinha incerteza da vida dele a única vontade que ele tinha era de ficar na cama dele. Então, assim, ele fala por que a dívida foi pior do que a morte, né? Do que quase ter chegado à morte, ou ele morreu, né? Morreu não, ele ficou sem respirar ali durante 6 minutos. Então, por quê? O porquê disso, né? Porque ele estava amparado mentalmente, isso. Então, para ele, com certeza, as dívidas foi pior que tudo. Então, gente, o que ele conta pra gente que quando ele estava nessa situação tão péssima, deprimido, sem dinheiro, a única coisa que ele queria era ficar na cama dele. Até pensamentos suicidas ele teve. Não que ele acreditasse que ele teria força suficiente para conseguir levar em frente essa ideia. Ele acha que ele não conseguiria ter feito isso, não, graças a Deus, né? Ele só de pensar que ele deixaria os pais dele, a mãe e o pai dele triste, sofrendo com a morte dele, em frente a um suicídio, fazia com que ele quisesse seguir em frente, levar a sua vida. Mas ele não conseguia enxergar nenhuma solução na vida dele. Até que uma certa manhã a vida dele mudou. Por quê? Ele encontrou aquele amigo que eu falei pra vocês na live anterior, que falou pra ele: na falência ninguém aparece, verdade? Na falência, quando a gente não tem nada, a gente tá lá no buraco, né? E principalmente sem dinheiro, perde tudo, né? Perde os amigos, perde tudo. Às vezes a gente também é orgulhoso de não se expor o que está acontecendo na vida da gente. A gente tem vergonha de mostrar que a gente fracassou. Ou que a gente fracassou não, que a gente teve aquele resultado negativo na nossa vida. E a gente termina não contando para as pessoas e ninguém sabe que você está passando por aquela situação e é onde você se vê sozinho, né? Se vê totalmente só, né? E ele, na época, ele se encontrava noivo, tinha terminado de comprar uma casa, pretendia logo em seguida que a esposa dele engravidasse. Então, assim, ele estava numa situação bem delicada. E aquele amigo que ele encontrou, né, que incentivou ele a correr logo cedo quando ele levantasse, que o ajudaria a clarear, raciocinar com mais clareza, né, sobre a sua vida, melhorar o seu humor e também ajudaria a encontrar soluções para os seus problemas. A gente tem um pouco de orgulho, né? Eu já fui assim, de não gostar que as pessoas vejam que não deu certo, né? Que aquele nosso resultado não foi positivo, que a gente teve um resultado diferente do que muitos esperavam, né? E muitas das pessoas, elas não são legais. Você errou, elas te condenam eternamente por isso, tá? Elas não acreditam que o ser humano, ele tem o direito de errar. Nós temos o direito de errar. Nós temos o direito de errar quantas vezes for preciso para a gente aprender, né? Porque errando, a gente cria experiência. E às vezes é difícil a gente mesmo entender. E imagina as pessoas que estão ao nosso redor, né? Muita gente não tem a cabeça aberta, né, a achar que a gente tem o direito de uma segunda chance. A primeira coisa que fazem são condenar a gente por aquela atitude que a gente teve. Mas, gente, lembre-se de uma coisa. Todas as pessoas que chegaram a algum lugar começaram errando. É errando que se aprende, é errando que você adquire uma experiência para chegar no sucesso, tá? Então, aquela manhã mudou a vida dele, com esse amigo incentivando ele a correr. Mas ele disse: eu odeio correr, não gosto de correr, não gosto de fazer essa corrida, essa caminhada. Então, o amigo perguntou para ele: o que você odeia mais? Correr ou continuar nessa sua vida, né, que você está tendo, nessa crise financeira, que os Estados Unidos tinham entrado em colapso e ele, como coach, ele tinha perdido vários clientes que não conseguiam pagar, manter, né, as horas dele. Então, assim, foi uma situação bem delicada. Mas ele falou: então tá bom, né? Melhor do que correr, pior do que correr é o que eu estou vivendo, então eu vou correr. E ele foi correr, gente, todo animado, escutando o áudio dele do desenvolvimento pessoal de Jim Rohn.
É isso que eu falo, né? Começa por aqui as nossas mudanças, né? Escutando algo sobre desenvolvimento pessoal. Aqui, com certeza, alguma coisa você vai aprender e vai querer melhorar em si. Então, começa por ali. Comigo também começou um curso gratuito de autodesenvolvimento, que eu comecei a querer buscar o melhor. Então, assim, aqui eu vejo, assim, as pessoas indo pro curso, né, do desenvolvimento pessoal, pro áudio. No YouTube tem vários vídeos de desenvolvimento pessoal. E a frase que ele ouviu que mexeu muito com ele foi: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Então, como está o seu desenvolvimento pessoal, né? É como você está no nível de sucesso, tá? Se o seu desenvolvimento pessoal tá péssimo, então seu nível de sucesso zero também, né? Não está tendo sucesso. Pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Você viu como que é legal? Você se transforma e ao mesmo tempo, quando você se transforma, você passa a passar isso pro mundo, para as pessoas, e isso aí te atrai coisas boas, coisas positivas, e vai deslanchando a sua vida para o nível de sucesso, para o sucesso. Então, sabe aquele tchan, ele ouviu essa frase, nossa, a mesma coisa que ele deu aquele estalo na cabeça dele quando ele escutou essa frase, e ele aproveitou essa oportunidade. Ele falou assim: é agora, né? É o meu momento. Eu vou fazer de tudo, né? Vou mudar, É onde ele teve a coragem. A mesma coisa aconteceu comigo, né? Quando eu estava escutando o curso de autodesenvolvimento, e que a mulher ali falou que ela tinha lido 120 livros no ano. Falei, gente, ela não é melhor que eu, né? Se ela leu 120 livros no ano, eu também posso ler 120, um livro por mês, né? Não 120, mas 10%, né? Vamos começar devagar. Então, porque às vezes quem tá lendo muito, ele tem uma habilidade maior de leitura, então ele consegue ler rápido, né? Como eu estava sem ler já há algum tempo, livros, eu estudava, lia apostilas, mas eu não tinha de estudos, mas eu não tinha essa habilidade com livros que não fossem jurídicos. Então, para quem tem essa habilidade de leitura, lê com mais rapidez os livros. Então, para ela foi fácil ler 120 livros no ano, né? Então, gente, eu falei assim, nossa, se ela leu 120 livros, eu posso também. Então, foi aí que eu comecei a fazer as minhas leituras de livros. E, gente, lendo livros, eu encontrei, né, aquela coisa assim, eu estava um dia sentada na cama e eu falei assim, não, eu vou escrever. Eu vou escrever o que tá aqui na minha cabeça, eu vou escrever. E eu comecei a escrever, vim aqui no computador, liguei, escrevi, fiz um script de tudo que eu queria e foi maravilhoso. Então, assim, dali pra diante eu escrevo muito, gosto muito de escrever e me descobri escrevendo. E também um outro estalo que eu tive quando eu resolvi ser influencer digital, né? Com o desenvolvimento pessoal, eu fui para a leitura, e para a leitura, né, eu conheci livros, e nesse livro eu fui atrás de pessoas, e conhecendo pessoas, eu escutei um vídeo, e esse vídeo sobre influência digital me deixou assim fascinada pelo mundo digital, pelas métricas, por tudo que envolve, porque eu adoro conversar, eu adoro estar com pessoas, eu gosto, sabe, de estar sempre se comunicando e tudo mais. Então, assim, pra mim foi uma loucura. Eu falei, gente, eu gosto de vender, sabe, eu sou vendedora nata, desde 14 anos, desde os 14 anos eu comecei a vender, né, com 14 anos eu vendia a Avon, comecei vendendo Avon, Hermes, essas coisas, né? Vendia de tudo. Então, eu amo vender. Então, toda aquela habilidade de vender papel, vender qualquer coisa, gente, eu gosto. E aqui eu estou vendendo a minha marca, né? Tô vendendo a minha marca, que sou eu, né? Para as pessoas ver o que fez
as minhas experiências, tanto positivas e negativas, para ver o que fez, que mudou em mim, para mudar as pessoas também de uma forma ainda melhor, né, gratuita, né, que eu estou entregando para vocês de uma forma gratuita o meu conhecimento e aprendendo também com vocês, recebendo de forma gratuita também o conhecimento de vocês. Então, é uma troca, né, e essa troca, ela é maravilhosa. E foi uma virada de vida para mim, isso mesmo, Daiane, foi uma virada, porque eu comecei, deu aquele estalo, né, de influência digital. E eu tava um dia, sábado à tarde, preparando preparando acho que alguma coisa para comer à tarde, assim. E eu falei, gente, eu posso divulgar, né? Eu posso tentar vender a minha marca, né? Vender a minha marca e divulgar no meu perfil empresas. Eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. E nisso eu já agi, né? Já liguei para 3 pessoas, as 3 pessoas já me deram mais ideias e tudo mais, e eu já comecei. Então, assim, às vezes a gente tem que aproveitar a oportunidade, aproveitar aquele estalo que tá na sua cabeça, que nem deu estalo em mim, de começar a ler. Eu fui correndo lá na livraria, já comprei o livro que eu queria, vim correndo já no computador, comecei a escrever, fui correndo, já fiz as ligações. Então, assim, tudo é aquela coisa rápida, não é você pensar hoje, amanhã eu coloco em prática, depois amanhã eu coloco, não. Quando eu comecei, uma das coisas que eu queria, eu falava muito ano passado, que era fazer exercício físico, no dia que eu chamei a personal para fazer, eu pensei, mas segunda-feira eu começo. Eu falei, mas por que eu vou começar segunda-feira, né? Eu posso começar hoje, quinta-feira, né? Posso começar hoje, não preciso esperar segunda-feira para começar. Então, é isso que te move, é você agir, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, qual o nível de sucesso que você pretende? 10 é o nível de desenvolvimento pessoal 2. Vamos supor, o nível de sucesso que você tem hoje, que você pretende é o 10. E qual que é o seu nível de desenvolvimento pessoal? Como que está o seu desenvolvimento pessoal em alguma área da sua vida, tá? 2? Há um desequilíbrio aí, né? Aqui sempre eu volto a falar o que o autor fala, e eu sempre falo isso. Nosso mundo exterior, né, é o reflexo do nosso mundo interior, certo? Então, tudo que a gente vive aqui fora é como a gente está se sentindo aqui dentro. Então, nosso nível de sucesso, ele será sempre paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente, né, conosco. O que nós precisamos para desenvolver? A gente tem que criar todos os dias um tempo para nós, né? Um tempo para a gente melhorar como pessoa. Então, eu acho assim, tem muitas pessoas, eu não gosto de livro de autoajuda. Eu não preciso de desenvolvimento pessoal. Acho que todo mundo precisa de desenvolvimento pessoal. A gente é humano, a gente vive, é uma evolução. Então, a gente sempre está precisando de estar se desenvolvendo, aprendendo novas coisas pra gente não ficar para trás, né? Pra gente não se sentir perdido no espaço, no mundo, né? Então, é importante sempre você tirar um tempo para você, diariamente, para você se desenvolver. Então, gente, a prioridade na vida dele agora era desenvolver, né? Se desenvolver como pessoa. Se capacitar para a pessoa que ele gostaria de se tornar, né? Mas como ele encontraria tempo? Como ele conseguiria encontrar tempo para si? Ele estava tão preocupado em sobreviver que ele não conseguia enxergar um tempo para si, né? Eu ouvi alguma coisa assim numa live anterior de gente que não tinha tempo, né? Mas aqui ele fala que às vezes a gente está se preocupado tanto em sobreviver, tanto de fazer as nossas coisas diárias, a gente está no automático, que a gente não tira tempo para nós, né? Então, o que ele fez? Nós somos ocupados demais, né? Fazendo o quê? Né? Fazendo o quê? Então, ele pegou a sua agenda, né? E vocês anotem também. A primeira ideia dele foi que hora que ele tiraria um tempo. À noite. À noite era o tempo de ele estar com a família, com a noiva dele, né? E ele sempre estava muito cansado para se concentrar. Muitas de nós, muito de vocês, quer dizer, levanta cedo e à noite não é o melhor horário para você estudar, porque você está cansado, a sua cabeça deve estar assim, aconteceu tantas coisas durante o dia, não é verdade?
tantas coisas, coisas boas, coisas ruins, vários tipos de situações, né, que você não tá com cabeça de se concentrar, de fazer uma leitura. Então, o que acontece? Você termina, ó, né, enrolando. À tarde também não daria tempo, então amanhã. Mas de manhã, não, né? Ele não queria usar amanhã, porque ele não era matinal. E era um horror acordar cedo, né, gente? Ó, eu aqui, Débora, ó. É um horror acordar cedo. Mas teria um início motivacional positivo para a vida dele, né? Se ele acordasse todo dia cedo. Ele teria mais energia. E ele lembrou de uma frase que dizia assim: a primeira hora é o leme do seu dia. A sua rotina matinal afeta dramaticamente seus níveis de sucesso em cada área da sua vida. Por quê? Manhãs organizadas e produtivas geram dias produtivos e de sucesso. E se sou preguiçoso, né? Dia vai ser preguiçoso, vai ser desconcentrado. Então, assim, ele não teria desculpa para não realizar, né? Não teria desculpa como, estou cansado. Assim, tudo o que aconteceu dali para frente, nada iria atrapalhar, né? Porque ele já tinha feito as coisas que ele mais ama, as coisas que ele mais gosta, né? Ao acordar. Então, ele seguiria o dia mais tranquilo. Então, o que fazer nesse horário? O que fazer nessa 1 hora que ele levantaria mais cedo? No caso do autor, ele levantava todo dia às 6. Então, o horário dele seria acordar às 5, certo? Então, o que ele faria das 5 às 6? Vamos deixando a vida nos levar, vamos sobrevivendo na realidade, né? Achando que vai cair um anjo lá do céu e vai te levantar vai falar: olha, filha, aqui tá o sucesso, pegue ele agora viva. Não é assim, né? Ele começou a anotar, pegou caneta e papel, começou a anotar o que ele gostaria de fazer, o que impactava na vida dele. Seriam as afirmações, um diário para ele escrever, muito bom o diário, gente. A oração, né, a meditação, a leitura, uma escrita, que seria no diário. Então, essas atividades teriam um impacto gigante em sua vida. De repente, algo que pareceu aterrorizante na vida dele, de levantar cedo, tornou-se atraente, porque ele ia fazer algo que ele gostava. Ele se tornou: gente, eu vou poder ler o livro que eu não estou conseguindo ler há dias, há anos, há meses. Eu vou conseguir fazer minha oração que eu não consigo fazer. Eu vou conseguir fazer as minhas afirmações. Eu vou conseguir escrever e tudo mais. Então, ele mudou a visão dele sobre isso. E espero que você também pegue uma caneta, pegue um papel e anote para você. Daiane, tem um programinha, um APPS, que é de meditação, né? Lá ele te dá um programinha, você senta lá na sua sala, tá? E escuta, fica ali 5 minutos, 10 minutos no máximo. Acho que 5 minutos tá ótimo, tá? Fica lá que você vai conseguir sim, tá? A primeira vez é assim mesmo. Eu tô falando assim, mas eu também não pratico. Mas eles falam sempre que funciona dessa forma. Isso esvazia a mente. Apesar que 5 horas da manhã é perigoso eu dormir, né? Fazendo a meditação, mas... Então, ele anote, não precisa ser exatamente as mesmas coisas que ele... que ele fez. Você vai anotar o que você quer fazer, que você não tá conseguindo fazer. Pra você fazer nessa 1 hora que você vai acordar mais cedo. Então, gente, no outro dia ele acordou às 5 horas da manhã, escovou os dentes, lavou a cara, tomou um copo de água. Eu sempre tenho também essa mania de tomar uma água, né? Primeiro de tudo. Sentou na sala, pegou a lista dele e começou pelo número 1, né? Rezou, meditou, leu e escreveu. Então, foi assim, maravilhoso. O que ele fez no silêncio? Sentado em silêncio, ele começou a rezar, né? Meditar. Se concentrou na respiração por 10 minutos, que você respira. A respiração funciona assim, você puxa 4, tranca 2 e vai soltando em 4 de novo. Chega lá embaixo, segura em 2 e solta. Você fica tão concentrado fazendo isso
que eu aprendi na yoga, que você consegue ficar esvaziando a sua mente. Você termina e esquece. Na verdade, é uma forma de você esquecer todos os seus compromissos, suas coisas que estão acontecendo. E na leitura, né, ele começou a ler o livro Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Né, Daiane, você até me passou esse livro aqui. Começou a ler esse livro, que ele gostaria muito de ler, né? Você pode escolher um outro livro que você goste de ler também. As afirmações, ele começou a ler em voz alta, né? Algo que ele ia afirmar. Sobre o livro, tem lá no livro Pense em Riqueza, né? E assim ele se sentiu todo poderoso. A visualização, ele tirou o quadro de visualização da parede, que ele criara após assistir o filme O Segredo. Eu sempre falo que é muito importante isso, até hoje eu coloquei uma fotinha, né, de uma mulher ali no store, ela com o corpo malhado, que é pra mim olhar, eu tenho aqui no meu celular, mas eu já fiz muito isso de colocar na minha agenda, mas eu já até falei que eu quero pôr na minha frente algumas coisas. Oi, Cleverson, você também tá assistindo? Ah, eu tenho dois seguidores em um só. Que legal, duplicidade aí, obrigada. Obrigada. Então eu falo que eu vou ainda fazer um mapa aqui, que eu quero fazer algumas coisas pra mim ficar todo dia olhando. Isso é muito bom e isso funciona, gente. Já funcionou comigo lá atrás já também, viu? Do Segredo que eu assistia, na época era fita, eu assistia e era muito bom. E manter um diário, né? Ele começou a escrever tudo que ele pensava ao longo dos anos. E automaticamente ele já sentiu a depressão, conforme ele foi escrevendo, escrever é uma terapia, né? Então, conforme ele foi escrevendo, ele foi sentindo que a depressão dele, aquela névoa que estava pairada em cima da sua cabeça, foi diminuindo. E os exercícios, ele finalmente se levantou e ele lembrou da frase, né, do Tony Robbins, que é um livro também que eu indiquei para vocês. Movimento gera emoção, né? Então ele foi lá, deitou, fez flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Aí, ó, Cleverson, flexões, hein? Se você não quer ir pra academia, faça em casa também. Não é desculpa, viu, gente? Não precisa ir nem pra academia, ó. Fez abdominais e ainda faltava 6 minutos, sobrava 6 minutos ainda. Ele pegou, foi lá e colocou um vídeo de yoga da noiva dele e fez ali 6 minutos para se sentir energizado. E ele fala que foi incrível e eram apenas 6 horas da manhã. Nada menos do que um milagre, né, gente? Então, ao longo das semanas seguintes, ele continuou a acordar 5 horas da manhã e seguir a rotina dele de desenvolvimento pessoal de 60 minutos todos os dias. E isso, quando escreve no diário, você coloca muita coisa que nem achava que pensava. Pois é, eu penso muito. Eu descobri que eu penso demais. Eu penso demais, gente. Eu penso demais. Eu escrevo demais. Então, para a surpresa dele, ele descobriu que era fácil ele acordar 4 horas da manhã, em vez de acordar às 5, né? Então, assim, ele descobriu que ele podia mais. Então, gente, é a nossa live. Aqui ele fala... Aqui ele termina já esse... Agora o próximo será o 3, que é a verificação de realidade de 95%. Tá, gente?